Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais da TV Manaim, canal aberto, aí no seu televisor. Tem os canais em toda a região do Brasil, todas as regiões. Você pode acessar qualquer um desses canais, TV aberta, ou nos canais da Sky, canal 87, 587, ou ainda nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, como nós temos falado repetidas vezes aqui, mas irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, que são muito bem-vindos aos nossos programas, né, participam conosco, são servos de Deus. Nós estamos dando continuidade ao nosso programa, Ministério é Maior que a Vida. E hoje já falamos no programa anterior, nós estamos abordando o ministério na vida da igreja e os dons espirituais na vida da igreja, do povo. Como é que os pastores trabalham com isso? E como é que eles reverberam isso aos diáconos, nos grupos de assistência? Então nós falamos da vez passada sobre os dons, a necessidade de não pode se acomodar, aí o grupo de assistência fica acomodado com aqueles 3 irmãos que têm dons. Não, leva aquele grupo a ter mais dons, a mais irmãos serem despertados. É comum, às vezes, o grupo tem 5 irmãos que têm dons, os outros ficam só esperando aqueles 5. Não faça isso. Leva todo o grupo a ter experiência com dons. A igreja também, às vezes, que só acomodada aqueles irmãos. Não. Nós falamos isso da vez passada. Agora, nós vamos trabalhar no sentido de que os irmãos que têm dons, como é que eles se comportam na vida da igreja? O que é necessário na vida deles para o exercício dos dons espirituais? Vamos começar com o pastor Francisco Damiani. Francisco, você tem um grupo que tem dons. Como é que você trabalha? Nós falamos passado, despertar outros a ter dons. E aqueles que têm dons, como é que você trabalha com eles dentro da igreja, na vida da igreja? Muito bem, Amadeu. É importante esse aspecto que você está colocando aqui, porque, primeiro, o irmão que tem um dom espiritual e que é usado na igreja, que Deus tem dado essa bênção, primeiro ele passa a ser uma referência, até mesmo para o novo convertido, até mesmo para os jovens, até mesmo para os demais membros da igreja, né? Então é importante que esse irmão que tenha os dons, no programa passado nós falamos a respeito do zelo, né? Buscar com zelo, né, os dons, buscar com zelo, com dedicação, com fidelidade, né? Zelo é você ser diligente naquilo que você possui, né? Você, às vezes, tem gente que às vezes compra lá o primeiro carrinho, então aquele zelo, né? Sempre tá ali brilhando, não tá nada fora do lugar, isso é zelo, né? E tem aquele que não tá aí, tá nem aí, tá? Então, o zelo com aquilo que Deus te deu, que o dom espiritual é uma bênção, é uma dádiva que Deus te deu para que você possa ser um vaso na presença do Senhor. Então, você tem que ter essa noção daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então, você tem que ter um cuidado no falar, né? Como proceder na sua vida secular, né? No seu local de trabalho. Há muitas coisas que não vai caber mais na sua vida, porque o Senhor te separou para ser um profeta, para te usar com os dons espirituais. Então isso é muito importante, que a pessoa possa ter um tempo a mais de oração, de busca ao Senhor, ser fiel, né, nas madrugadas, ser fiel naquilo que os jejuns. Nós temos o grupo de intercessão, né, que é o grupo que gerencia os dons juntamente com o ministério, tem um dom, tem um jejum especial para os dons espirituais, que é toda quinta-feira até o meio-dia. Então, o irmão que tem os dons e que ele precisa continuar cultivando isso, né? Até porque é um compromisso dele com o corpo, né? Às vezes, nós já tocamos nesse assunto aqui, não vem ao caso, mas fala assim, não discernindo o corpo. Então, você precisa discernir que o Senhor te levantou, te deu os dons para que você possa ser uma bênção para o corpo, para a igreja,
né? Então, e que você vai ser, de alguma forma, referência, né? Ali, até mesmo para as crianças, os adolescentes que estão começando. Então, isso é muito importante. Aquilo que é a sua vida secular, no seu lar, né? Porque às vezes você entregou um dom na igreja e chega em casa, às vezes no tratamento com o filho, com a esposa, você age de uma forma diferente. Então, é também muito bom que o pastor também esteja observando, esteja orientando e até de uma certa forma, pastor Amadeu, orando sempre, né, por esses irmãos. É bom que esses irmãos sempre sejam levados ao grupo de intercessão, sempre um momento de oração com eles. Né? A quem mais, né? A quem mais é dado, mais é exigido. Mais é exigido. O Francisco colocou muito bem, o servo que tem dom espiritual, no meio da igreja, ele se torna referência, entendeu? Às vezes, qualquer decisão que você toma, qualquer posição que você toma, mas o irmão fez isso e tal, da posição, ali você serve de referência para outros irmãos, né? Se você caminha de um jeito, até a roupa que você usa, é verdade, serve de referência. Não é incrível? Nós nunca pregamos isso, né? Mas você depender, e Paulo diz assim: se comer carne escandaliza meu irmão, não como. Não como. Então você tem o pastor, às vezes, né? Você tem uma postura, e aquilo ali se torna aquilo comum no meio do povo, é preocupante. Então, os servos, é isso que você falou. O dom espiritual, você tem que ter zelo. Entendeu? Às vezes, um irmão está ali, ele tem um comportamento, às vezes o senhor vai até tolerando aquilo, mas um servo aqui que tem uma posição, o senhor exige mais. Você quer ver uma coisa importante, Amadeu? Por que isso é importante? O irmão que tem um dom, ele ter ali uma vida regrada, secular, continuar buscando com zelo, porque é o seguinte, muitas vezes, o irmão que tem o dom, ele entrega um dom a uma pessoa necessitada, a uma vida que está ali, e aquele dom que veio do Senhor vai mudar, vai transformar aquela vida. Aquele irmão que teve o dom, ele às vezes esquece, mas aquele que recebeu o dom, e a operação do Espírito Santo através daquele dom, ele não esquece nunca mais. E ele sempre vai falar, ó, o Senhor deu o dom ao irmão lá, então ele vai sempre lembrar daquele irmão. Então é por isso que deve haver essa vigilância, deve haver esse zelo também, né? Na vida secular, na vida particular, dentro de casa, dentro da família, porque aquilo que o Senhor deu na sua mão é muito precioso e você tem que zelar por isso. Isso é bíblico, né? 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, o crente que ele é usado nos dons espirituais, ele vira uma referência dentro do rebanho, né? Se você for olhar um obreiro, diácono, que é usado com dons e o outro que não é, geralmente aquelas pessoas com menos entendimento, quando quer receber uma oração, ela vai chamar o que é usado. São mais demandados, né? São mais demandados. Então, para isso, né, pastor Francisco, pastor Amadeu, ele precisa estar na posição. E estar na posição com a vida no altar, em santificação. Ele tem cuidado no falar, nas ações, nas atitudes, na sua vida secular, porque ele é exemplo, ele é referência. Então, o servo que é referência, primeiro, quando você vê uma pessoa que começa a decambar, a esmorecer na fé, e ela é usada com dons espirituais, o primeiro sinal de que ela não está bem espiritualmente é que o dom seca. Ela para de ser usado, não é usado mais com a mesma profundidade, nem com a mesma intensidade de antes. Então, são sinais que nós temos que observar. E isso é uma questão, é uma condição que o pastor ele tem que tratar. Isso é zelo. O zelo é o cuidado excessivo. Quando você tem um cuidado além daquilo que te é requerido. Não é questão de faltar com educação ou grosseria, não, mas é
você está atento, é o cuidado permanente disso tudo que demanda da questão de quem é usado. Veja uma coisa. Jesus, ele disse que o Espírito não é dado sob medida. Certo? Certo. Certíssimo. Aí há no meio da igreja, às vezes, um conceito que os teólogos gostam de usar a expressão exegese e tal, mas tudo bem, não é para nós. Mas veja só, uma exegese equivocada ou o entendimento equivocado. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. No merecimento, naquilo que é o favor imerecido, tudo certo. Na posição diante de Deus, não. Entendeu? Não. Poxa, o versículo que o senhor disse agora... É claro, então veja muito só. Muito é dado, muito é cobrado, muito então, é é o seguinte, exigido. então veja só. Você tem um irmão que ora mais, que jejua mais, que se santifica mais. Você tem esse aqui que não faz isso, que não jejua, que não madruga, que não se incomoda. Então é o seguinte, então Deus vai usar esse da mesma maneira que esse? De jeito nenhum. Não. Esse é mais usado. Então, o Senhor não dá o Espírito Santo por medida. Então, esse recebe a mesma medida que esse. Não. Todos são necessitados. Mas esse aqui recebeu a porção maior porque ele buscou mais. Então, o dom espiritual, ele precisa ser entendido pelo crente, pelo servo que tem experiência, como algo que ele tem que buscar. Porque veja, Guilherme, eu fui pastor de igreja grande, como Vila Velha, depois Moby Dick e Praia da Costa 4. Eu tinha grupo de intercessão. Você colocava de joelhos, 5 minutos de joelhos, e levantava e tinha 10 dons. Entendeu? Hoje eu te dizia o seguinte, brigava e dizia assim, tem muito pastor que tem dom, mas é preguiçoso. Veja só, você tem que... Não, você tem dom, mas está acomodado, tudo bem. Mas se você tem dons, não é? Num grupo, você é chefe de um grupo de assistência, você tem um grupo que tem dons. Se esse grupo que tem dons, ele está preocupado com o culto, se eles orarem pelo culto, eles vão ter dons, poxa. Às vezes você chega numa reunião de culto profético com um dom, quando você tem um grupo de assistência que tem 10 que tem dons, mas só um que teve dom, porque não oraram. Então, o dom espiritual é uma bênção na vida da igreja, mas o irmão tem que valorizar isso. É o zelo, né? O zelo. É o zelo. Porque o dom é um benefício para a igreja. Eu, uma vez, fui numa igreja, nossa, tá, e era um culto de ceia. Tem muito tempo isso, eu chamei o pastor. O culto de ceia transcorreu o tempo todo, do começo ao fim, sem nenhuma manifestação de dons. Terminou o culto, eu chamei o pastor, você precisa levar a sua igreja. Tem poucos dons, não justifica. Você tem que levar a sua igreja a buscar a sua igreja. Eu falei até sério com ele, a sua igreja está doente. Entendeu? O culto de ceia, que é um marco na vida da igreja, se daquele culto não tiver manifestação de dons, tem uma coisa errada na igreja. Precisa ser visto. Entendeu? Porque veja uma coisa, você falou sobre quando eu era acadêmico, hoje tá tudo mais, né? O cara tomou uma pancada na cabeça, um acidente, chegou lá desacordado ou em coma no hospital, a primeira coisa vai para a ressonância magnética, tomografia, etc, etc. Então, dá aquela olhada, eu quero estar com pulso normal, não há um sinal de uma coisa assim, mas há ele tomou uma pancada séria na cabeça e tal. Naquela época, a tomografia não tinha ressonância ainda, só o raio-x mesmo que se fazia, aquela coisa mais. No pronto-socorro, aquele testezinho fácil que fazia, abriu o olho do doente, pegava a lanterninha, colocava no olho e tirava.
botava e tirava. Aí a pupila fotorreagente, abria e fechava, abria e fechava. Não, tem atividade cerebral, está vivo. Entendeu? A igreja é a mesma coisa, a igreja é um corpo vivo. Ela tem que reagir à revelação, à operação do Espírito Santo. Se ela não reagir, tem alguma coisa errada. E ela tem que reagir ao governo, porque quem leva a igreja a buscar é o ministério. Aí sim, Amadeu, eu ia falar de Amadeu falou uma coisa importante aqui. Às vezes você chega para algumas igrejas, eu já fui em algumas igrejas, rapaz, copeiro, aqui os dons, os irmãos são fraquinhos, não tem dons. O pastor fica querendo se justificar em cima da igreja. É o contrário. O pastor, é por isso que nós estamos aqui fazendo esse bloco. O pastor, quando ele leva a igreja a buscar os dons, aquilo que a Amadeu falou, leva a igreja em santificação, o companheiro que já falou também, leva para o jejum, leva para madrugada especial, começa a buscar, coloca ali os jovens, coloca os varões, as senhoras, e leva esse grupo, os dons, eles vêm, porque a promessa do Senhor é que ele derramaria do seu espírito. A tendência nossa é acomodar. Mas não pode haver acomodação, né? É muito bonito. Nós demos um exemplo aqui no bloco passado sobre o jardim, né? Em relação aos dons, a igreja pode ser comparada com jardins. Também quando o senhor fala das pedras preciosas, né? Aquilo que adorna a igreja, está muito relacionado aos dons espirituais. Então você passa, né, e vê um jardim bonito, aquilo que te atrai, né? Aquilo, o perfume, o cuidado. Mas para aquilo estar ali e chamar a atenção, houve um trabalho. Né? Esse trabalho é que não pode faltar. É a oração, é o jejum, é a madrugada, é uma vigília, é uma palavra né, ali, às vezes até particular. Eu tenho essa experiência. Esses dias eu chamei uma irmã, você tem muitos dons. Quando se ora aqui, na quinta-feira, quando se vai numa visita na casa de uma irmã, mas eu não tenho visto, já tem quase uns 2 meses, os seus dons para o culto profético. Ela começou a chorar e pediu, Senhor, então ora por mim, me dá uma bênção. Agora, todo dia, depois da madrugada, essa irmã, ela manda 1 ou 2 dons para o culto profético. Então o pastor tem que ter essa sensibilidade. É aquilo que a Amadeu falou. Tem um grupo com 10 pessoas que têm dom, mas só tem um dom para o culto profético, porque os outros não direcionaram, né? Não se atentaram, não. O dia a dia, né? O corre, tem muitas coisas, mas quando nós direcionamos ali, os dons eles vêm. Olha só, então, eu sempre cito o nome, porque ele morre de rir e tal, mas já citei várias vezes, vou citar de novo. Eu assumi Castanheiras. O pastor lá saiu, não saiu da obra, mas uma dificuldadezinha. Aí eu fui para lá, eu era pastor de Moby Dick e assumi também Castanheiras, por um período. Então, Moby Dick já era uma igreja grande, com mais de 400 pessoas. Fui para lá, Castanheira também. Cheguei lá, primeiro dia que eu cheguei, era uma terça-feira. A reunião da comissão era na quarta. Eu fui na terça para pregar e tinha um grupo de diáconos. Furlan, Frank, Ibrahim, eu acho. Tinha um grupo, mas o Furlan, que vocês conhecem bem, e o Frank. Tá, que são irmãos. São irmãos. Uhum. Aí eu cheguei, não conhecia eles e tal, me chamando de chefe. Naquela época me chamavam de chefe. Fala, chefe. E eu falei, e aí, me dá a relação dos dons. Pastor, não tem. Falei, vocês reuniram? Sim, nós reunimos, mas não teve nenhum dom. Hoje é o dia do meu grupo de assistência, não teve nenhum dom. Aí ele virou e me disse, pastor, tem sabedoria do Espírito, sabia? Não tem nenhum visitante. Eu falei, é? Quer dizer que o culto profético é só para o visitante? Não. Eu falei, olha só, Frank, eu não sabia nem que o nome dele era Frank. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, o seu grupo terça-feira. Terça-feira que vem eu vou vir aqui de novo. Se eu não tiver nenhum dom, você vai pregar. Eu vou ficar aqui sentado assistindo. Certo? Misericórdia, pastor. Foi assim. Na outra terça-feira eu cheguei lá, tinham 5 dons. Então veja só. Tirou da zona de conforto, né? Ele chamou o grupo dele e disse, estou na dificuldade. Vocês têm que dar um jeito, vão orar, vão buscar o Senhor e tal. Então veja só.
você, igreja, você não pode, governo, você não pode se acomodar. Dons espirituais na vida da igreja, você tem que estar atento. É aquilo que nós falamos no programa anterior. Quem não tem, você tem que botar para ter. E quem tem, você tem que botar para zelar. Exato. Você não pode... Aquilo que você falou, o Camando começou, tem 2 meses que entrega dom no culto profético. Irmão, vem cá, o que está acontecendo? Particularmente, não expõe para todo mundo para ofender. Irmã, você é tão usado em dons, por que você não é usado aqui? Seu grupo, hoje é o grupo meu, né? O diácono vai fazer, hoje é meu grupo, tá? Então, por que você... E às vezes o diácono, ele pode fazer isso. Ele tem o grupo dele, ele tem 5 pessoas com dons, ele fala, por que você não está tendo dom? Por que você não está tendo dom? Por que você não... Entendeu? Porque ver isso é muito importante. Isso é governo. Isso é governo. E por isso, pastor Madeu, os servos que são usados, que são referência, que são buscados para receber oração, essas coisas, precisa dar o exemplo, precisa ser referência, precisa tomar cuidado com falar, com agir, a vida profissional, seu testemunho dentro do seu local de trabalho, na sua empresa, a vida familiar, dentro da sua casa. Você tem que ser o exemplo. É o que Paulo nos ensina, a palavra nos ensina. Os lugares que você frequenta, aquilo que você posta nas redes sociais. Você é o exemplo, você é uma referência. Rapaz, você falou num negócio aqui difícil, não? Complicado. Hein, Francisco? Hoje em dia, na era da informação... Não, presta atenção, eu sou do século passado, pô, entendeu? Eu também. Nem existia rede social, né? O celular veio depois. Pois é, e tem alguns que falam assim, um menino tão novo no programa, tá aí um auxílio para os mais velhos. Não tinha rede social. Vocês agora têm rede social. Isso que você está falando, Guilherme, para os irmãos que estão... Não se exponham. Não se exponha. Mesmo o irmão de igreja não se exponha. Nós estamos vivendo um mundo difícil, entendeu? Você tem que se esconder. Você expõe, você vai num lugar, você participa. Aí hoje celular, ninguém mais tem máquina fotográfica, todo mundo tem celular. Aí faz um monte de foto, daqui a pouco aquelas fotos estão expostas, fotos, entendeu? Que às vezes são inconveniência. Às vezes você não participa daquilo. Você está num ambiente que você está ali porque você foi convidado ou porque é uma festa de colegas de trabalho. Entendeu? Eu uma vez fui convidado, eu era diretor de um serviço médico do governo federal. Eu fui chamado para participar, o ministro veio e tal, ia haver um coquetel. E eu consultei o senhor não permitiu. Porque se eu estou lá, entendeu? Aí uma roda de coisa. Então, naquela época não tinha celular, hein? Você imagina hoje você está numa roda de coisa ali e tal, ou uma livrai-vos foto. da aparência do mal, né? Tal. Às vezes você não está Fugir, né? Fugir da aparência do mal. Fugir Às da vezes você não aparência está do mal. participando daquilo. Às vezes você vai num lugar, às vezes tá um monte de gente lá, né, numa praia, aquela coisa toda, e você tem que, às vezes você não está participando bem daquilo, está ali, às vezes, né, uma vez fez uma caminhada, alguma coisa, e aparece de repente, nem quer tirar uma foto, aquela coisa, daqui a pouco está na rede, tem que ter cuidado. O mundo hoje é muito difícil, você falou muito bem, servos de igreja, servos com dom, rede social, a rede social é muito boa, a rede social tem coisas boas, ajuda muito, há muita coisa que você hoje pega, né, através da internet, muitas coisas preciosas e tudo bem, mas há muita coisa que você precisa avaliar bem hoje, né, em casa, tudo, mas é isso. Muito bem. Antes de encerrar, eu queria ler um texto aqui da palavra para falar acerca da operação, daquilo que o dom espiritual promove na vida de quem às vezes não conhece o Senhor, de quem é identificado com uma ação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 24 e 25 diz assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós.
Amém, amém. Francisco, Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Guilherme, Pai do Senhor. Um pouquinho mais longo. Até o nosso próximo, nós vamos continuar os assuntos ligados ao ministério, ao governo da igreja. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.